Villanova pergunta ao Jerome sobre a foto que Krisha achou no quarto. Jerome, você conhece o detetive Kojak? Jerome admitiu que sim e disse que Kojak e o patrão eram amigos de infância em Nova York. A revelação de Jerome muda o peso estratégico do caso. O que parecia ser um crime isolado em Brotov agora ganha contornos de um acerto de contas internacional. Villanova arqueia a sobrancelha, o nome Kojak ecoando como um trovão vindo do passado. O interrogatório no pátio. Villanova, amigos de infância, Jerome? Então o Sr. Greenfield não era apenas um morador reservado. Ele cresceu nas ruas de Nova York ao lado de um dos detetives mais implacáveis da história da cidade. Jerome suspira, os ombros caindo como se um grande peso o tivesse atingido. Jerome, sim, senhor. Eles cresceram no Queens. O Sr. Greenfield seguiu o caminho dos negócios, mas nunca esqueceu as origens. Quando ele decidiu vir para o Brasil, não foi por causa do clima ou do churrasco. Foi porque ele estava vendo rostos em Nova York que não deveria ver. Ele dizia que o Kojak o avisou: se eles te acharem, nem o distintivo mais brilhante de Manhattan poderá te proteger. Villanova, e quem são eles, Jerome? A máfia? O cartel? E por que Brotóvia? Jerome, ele achava que estaria seguro aqui, na divisa entre Canoas e Porto Alegre, onde ninguém o conhecia. Ele amava o Rio Grande do Sul, dizia que o chimarrão o acalmava tanto quanto os pirulitos acalmavam o velho amigo Theo. Mas parece que o passado dele cruza oceanos, inspetor. Ação de retaguarda, Dr. Felipe Bronson. Lá dentro, ouvindo tudo pelo rádio, o Dr. Felipe Bronson já está com os dedos voando sobre o teclado. Bronson, Cenália, Villanova, estou acessando os arquivos digitalizados da polícia de Nova York da década de 80 e 90. Se Greenfield e Kojak eram próximos, deve haver algum registro. Houve um silêncio tenso, seguido pelo som de um bip. Bronson, achei. O Sr. Greenfield foi testemunha-chave em um caso de corrupção portuária liderado pela família criminosa Moretti. Kojak foi quem o protegeu na época. Se os Moretti descobriram que ele estava aqui em Brotóvia, aquele instalador de TV pode ser um assassino de aluguel enviado de muito longe. A pista química, Dr. Alfredo Plutônio. Enquanto isso, o Dr. Alfredo Plutônio, química, termina de analisar o resíduo do doce que Paludo encontrou. Dr. Plutônio, detetive Cenália, analisei o açúcar encontrado nos dentes do Sr. Greenfield. Não é um doce comum comprado aqui no bairro Fragata. É um pirulito de fabricação artesanal, com essência de cereja pura, idêntico aos que eram populares em Nova York nos anos 70. Dr. Plutônio, mas aqui está o detalhe: encontrei traços de escopolamina, a respiração do diabo, no açúcar. Ele não comeu o doce por prazer, ele foi drogado. A substância o deixou dócil e incapaz de reagir antes do tiro. A doutora Lívia Napolitano, com sua postura elegante e olhar clínico que parece atravessar as pessoas, entra no quarto. Ela não olha para as feridas de bala, mas sim para a narrativa que o assassino tentou escrever no ambiente. Lívia, Cenália, o que temos aqui não é apenas um crime, é uma mensagem. O assassino não queria apenas matar, ele queria desonrar e dominar. A psicologia da encenação, staging. A arma deixada sobre o tapete é um erro amador em uma execução profissional. Isso me diz que o assassino tem um perfil de arrogância. Ele acredita que a polícia de uma cidade pequena como Brotov aceitaria a tese de suicídio sem questionar. Ele nos subestimou. O simbolismo do pirulito. Esta é a parte mais cruel. Usar um pirulito, o símbolo da amizade e proteção do lendário Kojak, para entregar a droga, escopolamina, mostra um agressor com um forte traço de sadismo irônico. Ele queria que a última coisa que o Sr. Greenfield sentisse fosse o gosto de sua própria segurança falhando. É um crime de vingança pessoal ou um aviso para outros que pensam em se esconder. A dinâmica da vítima, Sra. Greenfield. Thomas encontrou uma marca de pressão no braço dela. Comportamentalmente, isso sugere que ela foi usada como moeda de troca. O assassino provavelmente a segurou e ameaçou matá-la primeiro para forçar o Sr. Greenfield a aceitar o doce e se submeter.
Ele morreu tentando protegê-la, mesmo sob o efeito da droga. O intruso invisível e Jerome. Jerome diz que não ouviu nada por causa do rádio. Psicologicamente, pessoas em estado de choque tendem a se apegar a detalhes rotineiros para mascarar a culpa ou o medo. Se Jerome é inocente, ele está omitindo algo porque teme que o assassino ainda esteja por perto. Se ele é cúmplice, a agressividade dele com o instalador foi um vazamento de estresse. Ele sabia que o crime estava acontecendo naquele exato momento. O veredito de Lívia. Lívia, Cenália, o assassino é alguém que conhece a história íntima das vítimas. Alguém que sabia que o pirulito teria um significado emocional para Greenfield. Procure por alguém que tenha vindo de Nova York ou que tenha tido acesso aos arquivos pessoais dele. O assassino esteve neste quarto, sentou-se na cadeira e assistiu o Sr. Greenfield perder a consciência. Ele é paciente e meticuloso. No dia seguinte, DPCF. Cenália e Vila Nova se dirigiram pelo saguão quando um guarda os alertou. Detetive, inspetor. Tem um senhor careca que está aguardando na sala de interrogatório. Vila Nova, sala de interrogatório? Mas, por quê? Cenália, é o local favorito do grande Kojak. Obrigado, policial. Vila Nova e Cenália chegaram na sala 1, e lá estava, Theo Kojak, disposto a ajudar e vingar a morte do casal. Kojak, detetive Marcos Cenália e inspetor Pierre Villanova. É uma honra conhecer vocês. Eu vim o mais rápido que pude. O Horácio e a Linda não mereciam isso. Cenália, a honra é nossa em conhecer você. Estamos investigando o caso. A sala de interrogatório nunca pareceu tão pequena. A presença de Theo Kojak preenchia o ambiente, não apenas pelo seu porte, mas pela história que carregava. Ele vestia um terno impecável, apesar da longa viagem de Nova York, e, como não poderia deixar de ser, segurava um pirulito, observando os reflexos no vidro espelhado. O encontro de lendas, Kojak no DPCF. Kojak gira o pirulito na boca e oferece um leve sorriso. Horace Greenfield era mais que uma testemunha, Cenália. Ele era o tipo de homem que acreditava que o bem venceria no final. Ele fugiu para esta bela Brotóvia tentando deixar o sangue do Queens para trás. Mas o passado tem um olfato canino, baby. Ele se levanta e estende a mão para os dois, com um aperto firme. Vila Nova, Sr. Kojak, analisamos a cena. Foi uma execução profissional. Usaram um silenciador e, curiosamente, Horace foi imobilizado com escopolamina em um pirulito. Kojak, a expressão escurece. Escopolamina? Esses bastardos! Isso é a assinatura dos Moretti. Eles adoram a ironia. Eles sabiam que eu e Horace tínhamos essa piada interna com os doces. Usar isso para matá-lo é um cuspe na minha cara. As novas revelações de Kojak. Kojak coloca uma pasta de couro sobre a mesa de metal. O alvo, Horace, não tinha apenas informações sobre corrupção. Ele tinha a localização de um servidor físico que contém as contas offshore da família Moretti. Ele era o único que sabia a senha. O instalador, vocês mencionaram um instalador de TV. Em Nova York, temos um sujeito conhecido como o técnico. Ele se infiltra em casas de segurança fingindo ser prestador de serviço. Se ele esteve aqui e saiu sem o que queria, ele vai voltar. Ou, ele já conseguiu o que queria e Jerome é o próximo da lista. A estratégia de Cenália. O detetive Cenália observa Kojak e depois olha para Vila Nova. O caso agora é uma corrida contra o tempo. Cenália, Kojak, se o técnico não encontrou a senha com Horace, ele pode ter achado que a senhora Greenfield sabia. Mas se nenhum dos dois falou, Kojak, então ele vai atrás de quem cuidava da rotina da casa. O mordomo. Vila Nova, Jerome. Ele ainda está na mansão, sob guarda de um dos nossos homens, mas o perímetro é grande. O momento na sala de interrogatório é de um silêncio reverencial. Cenália retira cuidadosamente a foto de um envelope de evidências e desliza-a sobre a mesa de metal na direção de Kojak. O lendário detetive de Nova York ajusta o chapéu, retira o pirulito da boca e pega na imagem com a ponta dos dedos.
Os seus olhos, acostumados a ler as ruas mais duras de Manhattan, estreitam-se. A reação de Kojak. Kojak, com um suspiro rouco: Horace, tu sempre foste mais esperto do que parecias. Esta foto foi tirada em 1994, no Brooklyn. Foi o dia em que ele entrou oficialmente para o programa de proteção depois de testemunhar contra os Moretti. Who loves ya, baby? Eu disse-lhe que ele estaria seguro. Ele vira a foto para a luz e nota algo que a perícia inicial pode ter deixado passar. Kojak, vejam o fundo da foto, Cenália. Estão a ver aquele relógio de parede atrás de nós? Os ponteiros não estão a marcar a hora certa. O Horace tinha uma mania. Ele usava posições de ponteiros para esconder códigos de cofres e frequências de rádio. O detalhe revelador. Kojak aponta para o verso da foto, onde há uma pequena mancha, quase imperceptível, de algo que parece ser erva mate seca. Kojak, ele amava o Rio Grande do Sul, mas esta mancha aqui. Horace não era de sujar as suas recordações. Se há erva mate nesta foto, é porque ele a usou para marcar o local onde escondeu algo importante antes de morrer. Ele sabia que, se eu viesse, eu entenderia o sinal. Vila Nova, o chimarrão. Ele pode ter escondido a senha ou o servidor dentro de uma cuia ou de um pote de erva na cozinha. Cenália, ou talvez na mateira que Jerome disse que ele usava todas as tardes.